Olá pessoal, para você que está assistindo esse vídeo aí a primeira vez, meu nome é Ângelo. Esse aqui é um vídeo, né, dando sequência aí a esse tema, né, de análise de circuitos de primeira ordem. E nesse vídeo eu vou estar falando aqui sobre um parâmetro que é conveniente conhecer quando se trata aí de análise de circuito, onde envolve aí elementos de circuito que armazenam energia, né, como o capacitor e como o indutor, né? No caso do capacitor, né, como já foi dito, ele armazena energia na forma de campo elétrico, e o indutor ele armazena energia na forma de campo magnético. Então, esse instante, né, que define aí, né, o tempo necessário, né, para que o capacitor e o indutor seja considerado como carregado, né, ou descarregado, ele está associado a uma constante de tempo, né? E essa constante de tempo, né, ela é definida como sendo o tempo necessário para que a resposta em regime transitório decaia a um fator aí de 1 sobre E. Esse E aqui é aquela constante de Euler, ou, né, ou esse fator aqui, né, ou aproximadamente aí 37% do seu valor inicial, né, que pode ser de tensão ou corrente, né? Se for o capacitor, tensão, se for indutor, corrente. Essa constante de tempo, né, ela é representada aí pela letra tal, né, a letra grega, e tem esse formato aqui de um T, né? E no slide que seguirão aí, eu vou estar mostrando para vocês como definir aí essa constante de tempo para cada circuito que está sendo analisado. Então aqui analisando o circuito RC, né, onde tem aí o capacitor e um resistor, considerando aí que o capacitor, né, em algum momento ele foi energizado, né, o circuito, e foi armazenado uma tensão, né, nos seus nas suas placas, né. Então, estando esse capacitor aqui carregado, então ele já parte aqui do instante t igual a zero, que é o instante em que nós iremos fazer a análise, com um valor aí de tensão, ok? E aí, fazendo aí algumas análises matemáticas, né, aplicando aí a lei dos nós, né, eu poderia aplicar aqui a lei das margens, mas ia ficar um pouco mais trabalhoso, porque quando se envolve tensão, eu ia trabalhar com integral. Então, para o que eu quero explicar, fica mais fácil já partir da análise nodal, né, que é a análise da lei de Kirchhoff, né, para as correntes no nó. Então, considerando aqui o sentido de corrente, né, a qual o capacitor foi carregado inicialmente, né, então eu tenho aqui o sentido da corrente IC e R. Então eu tenho aqui, né, uma representação da tensão inicialmente armazenada, né, nas placas do capacitor, né. Então eu tenho aqui que V de zero, né, no tempo igual a zero, é igual a V0, né. Considerando também o fato de que o capacitor não admite, né, uma mudança abrupta na variação de tensão, né? Ele não muda abruptamente o seu valor de tensão. Então, no instante em que ele foi carregado e tirou a fonte que o carregou e passamos a analisar o circuito, então aquela tensão ela se mantém por um determinado tempo. E aí, fazendo essa análise matemática, né, chegamos aqui a essa expressão que é uma equação diferencial, né? Nesse momento aqui eu não vou entrar em detalhes como resolver essa equação diferencial e chegar nesse termo aqui, porque eu vou fazer isso posteriormente, né, quando eu for fazer alguns exemplos aí de análise de resposta ao degrau, resposta natural, resposta forçada, e aí eu vou explicar com mais detalhes como chegar aqui nessa expressão. Mas sabe que essa equação diferencial tem como solução uma equação que tem essa estrutura, né, que é uma constante, né, multiplicando aí por um fator aqui, né, que é uma exponencial. Então, graficamente, esse circuito aqui, né, ele vai se comportar, ou seja, a tensão aqui, essa tensão V de T, ela irá se comportar dessa maneira aqui, ó, como está aqui em azul, né, é uma função exponencial, né, regida aí por essa equação aqui. Veja que no instante t igual a zero, a minha tensão é a tensão a qual o capacitor está carregado inicialmente, né, que é o V0. E ao longo do tempo, né, toda a energia que foi armazenada no capacitor, ela vai se descarregar aqui no resistor, né?
Então ela vai ter aí esse formato. Aí agora, né, com base nessa expressão, com base nesse comportamento, nós podemos aí fazer algumas análises para poder definir o valor dessa constante de tempo, né? Ou seja, essa constante que vai definir aí, né, o tempo necessário para que essa tensão ela decaia, né? Porque aqui é o regime transitório, né, do capacitor, né? Então nós vamos determinar aqui esse fator, a qual instante de tempo, né, esse valor aqui inicial ele vai decair de um fator 1 sobre E, né, ou 37%, né, aproximadamente. Então uma das formas de fazer essa análise é a seguinte: traçamos aqui uma reta tangente em t igual a zero, né, ou seja, calculamos aqui a inclinação da reta tangente, né, a curva em t igual a zero, né? Então aqui em t igual a zero eu traço aqui uma reta, né? E aí eu calculo aí a inclinação dessa reta em t igual a zero. Então fazendo perceba um outro detalhe, perceba que aqui, né, a reta aqui ela tem uma inclinação que é a que nós vamos calcular, né, que é esse ângulo alfa, e tem aqui também um outro ângulo, né? Lembrando que a soma desses dois ângulos é igual a 180 graus. Depois eu vou explicar por que eu estou falando isso. Então, sabemos que a inclinação de uma reta, né, ela é a tangente do ângulo que essa reta faz com o eixo, né, no caso aqui as abscissas, né? Então, seria a inclinação dessa reta é definida como sendo a tangente de alfa. E usando aí a ideia do cálculo, né, também sabemos que a tangente, né, desse ângulo é igual à taxa de variação da função, né, naquele ponto. Ou seja, se eu fizer a derivada da função naquele ponto, eu vou achar o valor da inclinação dessa reta. Então, como o ponto que nós estamos analisando é t igual a zero, então fazendo a derivada, né, da tensão, né, da função tensão, que está aqui em azul, em t igual a zero, chegamos aqui a essa expressão, né, de menos V0 sobre RC, ok? Até então não está nos dizendo nada, né? Porque como é que nós vamos relacionar aí esse termo encontrado com a constante tal? Pois bem, veja que essa constante, essa reta, né, ela sai do ponto aqui em t igual a zero, né, onde a função toca aqui o eixo das ordenadas, até um instante de tempo aqui que nós determinamos aqui como tempo igual a tal, né? Então esse intervalo aqui, né, de 0 até esse ponto é igual a tal, e de 0 até aqui nós temos o valor inicial de tensão no capacitor. Veja que aqui nós temos um triângulo retângulo, né? Então podemos aqui aplicar aqui algumas relações trigonométricas. Aí agora é que nós vamos fazer você entender o porquê que eu falei que a soma desses dois ângulos é igual a 180 graus, por causa da seguinte razão. Existe uma relação, né, entre esses dois ângulos com relação à tangente, né? Veja o seguinte, que a tangente desse ângulo alfa ela será igual ao negativo da tangente do ângulo beta, né? Essa é a relação. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, né, eu posso estar explicando a vocês como é que chega nessa conclusão, né? Eu não expus aqui porque não era o objetivo aqui da apresentação, mas se alguém tiver interesse eu posso fazer um vídeo aí à parte demonstrando como que essa relação é verdadeira, né? Que a tangente do ângulo alfa é igual ao negativo da tangente do ângulo beta. Então, partindo desse conceito, né, então a tangente do ângulo alfa é igual a menos a tangente do ângulo beta. A tangente do ângulo beta, né, usando aí a relação trigonométrica, né, aplicada ao triângulo retângulo, temos que a tangente é o que? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, o cateto oposto ao ângulo beta é esse tamanho aqui, né, é o V0. E o cateto adjacente é o tal. Então, temos aqui que a tangente de alfa é igual a menos a tangente de beta, que é igual a menos V0 sobre tal. Fazendo aí as comparações, né? Então a tangente de alfa é igual a menos V0 sobre RC, né, que foi definido aqui.
E menos tangente de beta é igual a menos V0 sobre tal, né? Então aqui, ó, menos V0 sobre tal. Então se aqui existe uma igualdade, né? Veja que no numerador aqui eu tenho V0 e aqui eu tenho V0. Então posso reescrever aqui nessa essa igualdade aqui dessa forma, né? 1 sobre RC igual a menos 1 sobre tal. E fazendo aí os devidos ajustes, né? Chegamos aqui que tal é igual a RC. Então o que isso quer dizer? Que para um circuito RC, a constante de tempo tal ela é igual ao produto do valor da resistência pela capacitância do capacitor. Lembrando que essa resistência aqui é a resistência que de fato o capacitor irá se descarregar por ela, né? Mais à frente, quando eu for fazer algumas resoluções de exercício, nós vamos ver algumas situações que a gente precisa compreender melhor quem vai ser essa resistência, porque na verdade, de forma geral, essa resistência é a resistência equivalente do circuito, né, por onde o capacitor irá se descarregar por meio dela. Então ela tem que estar conectada ali em paralelo com o capacitor, né? Então seria a resistência equivalente do circuito. Então aqui definimos aí, né, a constante tal, ou seja, a constante de tempo para o circuito RC, né, que é dado pelo produto da resistência pela capacitância. E se nós observarmos aqui, né, no final eu vou mostrar uma tabela, que esse sinal de tensão, né, inicial, ele vai decaindo, né, à medida que o tempo vai passando. E perceba, né, que se nós, né, se vocês observarem aqui, né, tem umas graduações. Então veja que aqui tem um tracinho, aqui outro, né? De 2 em 2 tracinhos nós temos uma constante de tempo. Então aqui eu tenho uma constante de tempo, aqui eu tenho duas constantes de tempo, aqui 3, 4, 5. Então a partir da quinta constante de tempo, veja que a tensão nos terminais do capacitor é praticamente zero, né? Então assim, por definição e por comparação, né, isso é algo tabelado, se define que um capacitor é considerado descarregado ou carregado após uma constante de tempo, após 5 constantes de tempo. Então, após 5 vezes essa constante de tempo, o capacitor é considerado como carregado ou descarregado. Fazendo a mesma análise aí para o indutor, né? Então temos o seguinte, né? Imagina que inicialmente esse circuito foi energizado, né, e depois foi retirada a fonte desse circuito, né? Então ficou aí uma energia armazenada no indutor, né, em forma de campo magnético, né? Então o indutor aqui pode ser comparado nesse instante em que está se analisando a uma fonte de corrente. Então onde a corrente, né, armazenada nesse indutor é o I0, né? E fazendo aí, né, aplicando aí a lei de Kirchhoff, né, para as tensões na malha, temos aqui que VL mais VR é igual a zero. E fazendo aí as manipulações matemáticas, chegamos aqui a uma equação diferencial que vai resultar aí como solução essa expressão aqui. E seguindo aí o mesmo raciocínio, né, do que foi feito anteriormente para o capacitor, perceba que o comportamento, né, é muito similar, né? Embora lá o capacitor ele armazena tensão, né, nas suas placas, e o indutor armazena aí corrente, né? Então seguindo aí também continuando no mesmo raciocínio aplicado, né? Temos aí a tangente de alfa igual a menos tangente de beta. Nesse caso aqui, né, a tangente de beta é igual ao cateto oposto, que é I0, né? A corrente inicialmente armazenada no indutor, dividido pela constante tal. Então temos aí que tal, né, vai ser igual, né? Aqui eu fiz L sobre R, aqui está R sobre L, né? Mas podemos dizer aqui que é I0 dividido por L sobre R, né? Quando você tem divisão de fração, né, você repete o numerador e inverte o denominador. Então no denominador nós temos isso aqui, ó, L sobre R. Então fazendo a comparação, né, chegamos à conclusão que a constante de tempo tal, né, para um circuito RL é definido como sendo a indutância dividido pelo valor da resistência.
e a unidade de medida é segundos, né? Ok? Também aqui, né, o indutor ele é considerado carregado ou descarregado após 5 constantes de tempo, né? Da mesma forma que é analisado o capacitor. E aqui, só para ficar mais clara aí essa questão da consideração, né, dizer que após 5 constantes de tempo, né, o indutor e o capacitor eles podem ser considerados como carregados, né, ou descarregados. Perceba o seguinte, né, vamos só para você entender. Veja que tanto o indutor, né, quanto o capacitor, eles possuem esse fator aqui, que é uma exponencial elevado a menos o tempo, a variável t, né, que é a variável tempo, dividido pela constante tal, né? Então, né, esse fator aqui ele está presente aí, tanto na expressão que define lá o comportamento, né, do capacitor quanto do indutor. Então, aplicando aí algumas, fazendo uma tabelinha aqui, né, aplicando alguns valores para alguns múltiplos, né, para a constante de tempo, percebemos o seguinte, né, quando a constante de tempo é zero, né, eu tenho 100% do valor inicial, né, que está armazenado ou no capacitor ou no indutor, né. Se eu for aumentando aqui de meio e meio, né, então você veja que quando eu tenho uma constante de tempo, né, como definido lá, chegamos aí a algo 0,368, né, ou aproximadamente 37%, né, dá 36,79%. E à medida que vai aumentando, né, perceba que vai havendo um decaimento, né, do valor inicial. E perceba que quando chega aqui em 5 constantes de tempo, o valor inicial, né, seja de corrente ou de tensão, ele praticamente é zero, né? Então, né, alguns livros, né, informam que é definido aí como o indutor e o capacitor carregado ou descarregado assim, entre 5 e 6 constantes de tempo, mas para efeito de cálculo, né, não vai alterar muita coisa, né, se considerarmos aí 5 constantes de tempo, apesar de que 0,007, né, comparar assim, né, 0,007 e 0,002 pode se considerar como zero, né, o valor com relação ao valor inicial. Então, fica aqui essa tabela só para, né, comprovar aí, né, a questão daquilo que foi convencionado, né, atribuído, né, a questão de que 5 constantes de tempo podemos considerar o capacitor, o indutor carregado ou descarregado. Lembrando que esse comportamento, né, de carga e descarga, né, é um comportamento transitório, né? Iremos falar disso mais em outros vídeos. E aqui, né, só para vocês, né, quem tem curiosidade, né, porque alguém pode perguntar assim, né, a constante tal, ela tem a ordem de grandeza em segundos, né? E alguém pode falar assim, poxa, mas como é que a resistência que é em ohm, né, a capacitância que é em farad, né, qual é a relação, né, para que essas grandezas sejam dadas em segundos, né? Então, fazendo aqui uma análise dimensional, né, das grandezas, né, lembrando que aqui a resistência é dada pela tensão, né, dividida pela corrente, né, conforme a lei de Ohm, e a capacitância ela pode ser dada como sendo a carga, né, em coulomb pela tensão, né, aplicada aos terminais do capacitor. E aqui fazendo uma exposição aqui das suas ordens de grandeza, né, onde a tensão aqui é dada em volt, né, o coulomb aqui eu posso definir ele como sendo, como ele está relacionado com a corrente, né, ou seja, a corrente vezes o tempo, né. Então temos aqui amperes por segundo, vezes segundo, e aqui eu tenho amperes novamente vezes a tensão V, né. Eu tenho termos aqui que podem ser simplificados, né, por serem iguais. O que sobra aí é a ordem de grandeza aí de segundos. Então o produto, né, da resistência pela capacitância, né, a resistência em ohms e a capacitância em farad, tem como ordem de grandeza os segundos, né, que é tempo, né? Então a constante tal é uma constante de tempo, né, e ali está coerente, né, a grandeza. Da mesma forma aqui, né, eu demonstro aqui como considerar a questão do indutor, né. Então veja que a indutância, né, ela pode, lá da definição lá da tensão nos terminais do indutor, podemos definir que indutância é a tensão vezes o tempo dividido pela corrente, né.
E a resistência aplicando a lei de Ohm, né, tensão dividido pela corrente. Então, fazendo aqui uma análise dimensional, né, das suas grandezas, chegamos aqui a essa expressão e fazendo as simplificações, né, devidas, chegamos à conclusão que a indutância, né, em R dividido pela resistência em ohms tem como ordem de grandeza segundos, que é tempo. Então, fica aí para vocês aí, né, essa explicação a respeito aí das definições para constante de tempo, né, tanto em circuito RC quanto circuito RL. Então, para você que gostou aí desse tema, né, deixa aí o seu comentário. Se você já é, né, inscrito no canal, né, compartilha aí com os colegas, né, nas suas redes sociais. Se ainda não é inscrito, né, se inscreva, né. Se foi útil, né, o assunto, comente e nos acompanhe aí nos próximos vídeos, né, que eu vou estar fazendo. Nos próximos vídeos agora eu vou estar aí falando sobre, iniciando aí as análises, né, de um circuito de primeira ordem, né, onde a gente vai calcular aí a resposta natural e a resposta forçada de circuitos de primeira ordem. Então, espero ter atendido vocês aí, né, e até uma próxima. Forte abraço.